já ouviu falar em ageísmo ou idadismo? É um termo criado em 1969 e diz respeito à discriminação ou estereótipos de pessoas ou grupo em função da idade. O alvo principal? Pessoas acima de 60 anos. Sabe quando chamamos uma pessoa idosa de velhinho, fofinho? Oh, que bonitinho! Pois é, apesar da boa intenção que pode estar por trás, isso só reforça o preconceito. Como se ser velho fosse ser obsoleto. É fundamental combatermos o preconceito contra a idade. Por isso, hoje vou conversar com dois especialistas aqui no estúdio. O doutor Egídio Doria, coordenador do Programa de Envelhecimento Ativo da USP, Universidade de São Paulo, e a doutora Natália Carolina Verde, advogada, especialista em Direito de Medicina e mestre em Gerontologia. Sejam muito bem-vindos os dois. Envelhecer não é obsoleto, envelhecer é uma conquista, é assim que a gente deve ver? Envelhecer é uma conquista, é um presente. Todos nós queremos viver mais. E nessas últimas décadas, nós ganhamos mais de 20 anos de expectativa de vida. É muita coisa, né? Então, muita coisa. E aqui no Brasil foi muito rápido. Se você pensar que na década de 40, 50, a expectativa média de vida era de 47 anos, hoje a expectativa de vida média do brasileiro é de 76 anos. Então foram praticamente 3 décadas de ganho de expectativa de vida. Mas não deixa de ser, vamos dizer assim, uma grata surpresa, mas nós não estamos preparados também, né, doutora Natália, para lidar com essa questão. Talvez por isso tanto preconceito em relação à pessoa idosa. Sim. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Lina, de estar aqui discutindo esse tema que é realmente de suma importância, né? Não, é muito mais interessante ainda porque a bancada aqui está interdisciplinar, tem um médico e uma advogada, até para quebrar um pouco essa coisa só do discurso biológico do envelhecimento, que é muito importante na minha concepção, né? Na minha modesta concepção. Porque quando a gente fala de ageísmo, etarismo, etaísmo, dê o nome que quiser, a figura continua sendo uma só, que é o velho, o idoso, a pessoa na melhor idade, na terceira idade. Nem esse consenso existe ainda e acredito que nunca vai existir. Até porque esse termo, né, melhor idade, quem disse que depois dos 50, depois dos 60 passa a ser a melhor idade? Melhor idade pode ser qualquer. Quando você está nesse público, né, considerado aí de melhor idade, tem sempre alguém que levanta a mão e fala assim, melhor idade para quem? Né? Terceira idade. Hoje as pessoas estão vivendo 100 anos. De onde vem esse conceito de terceira idade? Quem que fixou isso? Por que que isso ainda impera? Então, hoje a gente tem uma constatação de que daqui a muito pouco tempo, 1/3 da população brasileira vai ser de idosos. Idosos no sentido cronológico, biológico da coisa. E o que a gente faz com essas pessoas? Porque o caminho que a gente está trilhando, será que é o certo? Como é que, se hoje a gente olhar para os idosos que já são considerados idosos, e a gente olhar e falar, bom, esse caminho não está bom, porque eu também estou envelhecendo, né? O velho não pode ser visto como o outro, o velho também sou eu. O velho é aquela criança que está crescendo, né? Cronologicamente, cada um está num tempo de envelhecimento. Claro. Mas essa taxação, essa taxatividade impositiva, que é uma coisa que acaba tirando essas pessoas de cena, porque ela não é mais produtiva, porque ela já não aprende mais algumas coisas, porque ela tem uma dificuldade de audição, de fala, enfim, de expressar as próprias vontades, né? Eu começo a considerar alguns pontos e desconsidero todos os outros. Então, o ser que estava ali, com o passar dos anos, ele vai morrendo, ele some. E veja só, o preconceito em relação à idade, a gente percebe muito claramente na prática, por exemplo, no mercado de trabalho, não é isso? Se a gente pega as empresas do Brasil, que são consideradas empresas mais diversificadas no seu elenco de trabalhadores, para pessoas acima de 65 anos, elas oferecem menos de 1% das suas vagas. Que é muito pouco. Que é muito pouco. Sobretudo quando a gente pensa que, sobretudo pelo aumento da expectativa de vida, as pessoas têm capacidade de adquirirem outras formações. E também pelo fato de que as profissões estão morrendo. Então, cerca de 50% das profissões atualmente não existirão em 2030. Então, as pessoas têm que aprender a reciclar, a aprender continuamente, que é dos pilares
do envelhecimento ativo, que é o aprendizado continuado. Então, essa capacidade de se recapacitar, de se reprogramar ao longo da sua vida, de se reinventar, né? Ela independe da idade. E com a experiência que você adquire ao longo da sua vida, você consegue depurar melhor, você consegue fazer melhores escolhas. Então, é importante você ter essa oportunidade. Então, essa oportunidade a sociedade tem que te dar. É uma via de e mão você dupla, tem que né? batalhar por essa oportunidade. Sim. Então, a questão importante é você não interiorizar o seu próprio ageísmo. Porque cada um de nós, de repente, pode ser que tenhamos mesmo no íntimo, por não saber lidar com o avô, com a avó, né? Um certo preconceito, essa condição da gente infantilizar o idoso, como se ele não tivesse uma história riquíssima vivida, é muito comum. Como se só importasse o futuro. Não, o futuro depende do que você plantou no seu passado. Claro. Porque é ele que molda o seu presente e ele que determina o seu futuro. Então, toda a sua experiência de vida, isso não pode ser renegado. E se a gente pensa em ageísmo, o ageísmo foi criado em 69 pelo Robert Butler, mas ele existe desde que o mundo existe. Né? Ele existe nos tempos mais antigos, na sociedade romana, grega, que valorizava o belo. Ele existe na Idade Média. Ele existe quando a Simone de Beauvoir criou o conceito da sociedade do silêncio, que ninguém olhava para os idosos. E aí esses indivíduos que nasceram antes de 46 são os indivíduos da sociedade silenciosa, antes dos baby boomers. E eles continuam existindo hoje. Mas por que eles existem? Porque até hoje nós temos uma cultura muito focada no jovem. Então, a nossa cultura valoriza tudo o que é jovem. A tecnologia também é um fator que impulsiona o ageísmo e o idadismo. Por que isso? Porque se a gente tem definições, declarações do Zuckerberg que diz que os jovens são mais inteligentes. Ou dos outros só do porque Vale do eles têm Silício. uma capacidade mais acelerada de aprender coisas novas. O complicado não pode ser disso, isso, né? que a gente vê na prática, por exemplo, hoje fala-se da inclusão digital, né? Mas você pensa, por exemplo, o idoso, ou não precisa ser tão idoso assim, com o passar dos anos, qualquer pessoa está sujeita a perder a impressão digital. Vai ficando mais tênue, as marcas vão sumindo. Hoje, para você entrar num prédio, você tem que fazer cadastramento biométrico. Para você acessar a sua conta, você tem que fazer um cadastramento biométrico. Eles exigem hoje, a grande maioria dos bancos exige que você tenha um aplicativo do próprio banco no seu celular. Então, você aí já começa a elencar vários problemas, né? Não só na questão de não ter o acesso digital, porque some. Se você fala isso com um grupo de idosos, isso é claríssimo. A segurança, né? Que a partir do momento que o banco vem te impõe isso, olha, você vai ter que baixar para fazer suas movimentações aqui. Muitas pessoas não vão ter celular, outras, se tiverem celular, não vão ter acesso à internet. Existem cursos voltados hoje para essa faixa etária, para saber mexer em smartphone, tablet e tal. Então, quer dizer, eu tenho uma sociedade que está envelhecendo, estou impondo medidas a ela, mas não sei o que fazer com ela. Agora, se veja, olha que interessante, nessa questão que você acaba de citar. Tem um outro lado também, que, por exemplo, me escreveu a Raimunda de Brito Batista, é uma telespectadora, seguidora. Ela mora em Santa Catarina, morava em São Paulo, foi para Santa Catarina e me disse o seguinte: Lina, ainda bem que você vai fazer um programa sobre ageísmo. Por quê? Eu vivo na pele isso todo dia, Natália, ela me disse. Banco. Ela disse que vai ao banco, fila de idosos, preferencial. Chega no caixa, o caixa vira para ela e fala muito alto e muito devagar: o que a senhora precisa? Ela disse que ela é uma pessoa normal, que tem boa audição, fala bem. Então, ela respondeu na mesma moeda, ela até brincou comigo me contando. E que o caixa ficou surpreso: nossa, ela está falando comigo igual. Aí eles riram e perceberam, entendeu? Que era uma brincadeira dela em função desse preconceito. Ela disse que vai ao bar com a filha, pede um chopp e um suco. O garçom naturalmente traz o suco e dá para ela, quando na verdade é o inverso. E a última que ela acabou contando e falou: por favor, fale isso no programa. No mesmo banco, ela tinha que fazer exatamente pelo app, pelo celular, uma transação. O gerente naturalmente falou: dê o celular para sua filha, vai ficar mais fácil, não é? A filha, no automático, disse: o senhor está muito enganado.
Quem é digital lá em casa é ela, é a minha mãe. Então, eu acho que tem uma questão mesmo da própria sociedade em relação às pessoas com mais idade. Mas são os preconceitos que você adquiriu, porque você vê aquele dali com essas características. E são características que você repudia, que você não quer ter. Então, você se afasta da imagem do seu velho. Então, você se afasta de você qualquer perspectiva que você possa ter que te associe à imagem de uma pessoa envelhecida. E todos nós envelheceremos. A inserção é quando você se insere um preconceito em você. Então, você pinta o cabelo, você omite a sua idade, porque você sabe que, ao falar a sua idade, alguma repercussão negativa isso pode ter. E a nossa população não está capacitada e treinada para isso. Ela não consegue ver ainda o envelhecimento como fase de um ciclo de vida. Sim. Ela não consegue ver que nesse envelhecimento você pode ter perdas, mas você vai ter muitos ganhos. Ela não consegue verificar que esse envelhecimento não determina que você não tenha capacidade de evoluir. Envelhecimento não é a mesma coisa que não evolução. Você pode evoluir e você pode progredir em qualquer fase da sua vida. E é importante que essas pessoas comecem a perceber isso, porque é o futuro delas. E todos nós queremos envelhecer. É o futuro de todos nós. Nenhuma outra opção a não envelhecer. Mas aí essas eu não quero mesmas essa outra pessoas opção. compram todos os dias na farmácia da esquina da casa delas a juventude eterna. A juventude Porque aí vem os macrobióticos, as vitaminas, a alimentação saudável. Esse conceito, não, alimentação saudável, não é que sim. você não tenha que ter. Eu O corpo acho que não tem rugas, você tem. Esse anti-envelhecimento. É o padrão, né? parece que criaram um péssimo, padrão. Entendeu? Então, essa estética do anti-envelhecimento é preconceituosa, porque não existe isso do anti-envelhecimento. Envelhecimento ativo não é Gente, isso, né? De sua organização pele mundial. vai envelhecer. Envelhecimento ativo é um conceito muito mais amplo. mais É o de amplo. oferecer oportunidades ao longo do seu curso de vida de você envelhecer com saúde, mas saúde não é o fato de não ter ruga ou não ter cabelo branco. Tá bom? É o fato de você envelhecer participando ativamente dentro da sociedade que você está inserido, você tem uma voz ativa. É o fato de você envelhecer com a questão da segurança, você saber que em determinado momento você pode perder a sua independência, mas vai ter um suporte que vai te permitir ter uma qualidade de vida e continuar sendo autônomo. E a questão do aprendizado continuado. Isso que é um envelhecimento ativo. É muito mais amplo do que a questão de você não ter ruga ou não ter cabelo branco. Foi ótimo você ter feito essa colocação, né? Nós vamos continuar a conversar sobre isso logo depois do intervalo, tá bom? Você não saia daí, a gente volta já já.